Sejam bem-vindos, nós estamos começando um podcast agora na Target 2023. Tenho a honra de ter o Bibo Talk aqui. Olá. Rodrigo Bibo, o Diego Bittencourt e a Paty Abdala. E a gente vai falar sobre a unidade, tecendo a unidade, como que a unidade e a fé podem contribuir para a construção da comunidade. Eu vou começar, tem um countdown aí para eu acompanhar o tempo. Alguém pode me avisar, Isaías me avisa quanto faltar 10, é 1 hora aqui, das 4 às 5, né? Então vamos lá, cada um se apresenta, vou começar pelo Bibo, você se apresenta para o pessoal, você, Diego, também, depois, e a Paty. Bom, pera lá, não, vamos ser educados, né? Ladies first. Ladies first. Patrícia, desculpe, você começa. Obrigada. Olá, boa tarde, eu sou a Patrícia, famosa Paty Abdala agora. Paty Abdala. Perguntaram se você era irmã do Abdala, esposa do Abdala. Eu sou daquele Abdala. Daquele Abdala, que não conheciam você, né? Bem, mas eu sou, como eu falei, a mãe da Antônia e da Ana Luísa, filha do Nelson e da Vera. Graças a Deus, nasci num lar cristão. Atualmente, eu trabalho numa multinacional na área de marketing. Sou engenheira mecânica, um pouco fora da caixa, que adora pessoas. Estou muito honrada de participar desse dia aqui com vocês. Tudo bem, gente? Boa tarde. Meu nome é Diego Bittencourt. Eu sou pastor titular e plantador da igreja Calvary Campo. Ela fica lá na cidade de Campo Mourão, no Paraná. Eu sou natural de Santos, falei acho que isso hoje cedo ou ontem em algum lugar, a gente perde um pouco da referência de tempo. Mas nascido e criado aqui na Baixada Santista, mas me mudei para a cidade de Campo Mourão em 2007. Fui lá para estudar, fui lá para fazer seminário, conheci a Aline, que também não é de Campo Mourão, mas ali estava também para estudar. Em 2010 nós demos início a um processo mais efetivo na plantação da igreja, cerca ali de 15 a 20 pessoas, e Deus tem abençoado. Sou pai do Noah, de 10 anos, sou pai do Gael, de 6 anos, sou marido da Aline, que está falando lá no outro painel, lá no auditório principal. Paixão por uma teologia missional, a minha área de estudo, minha área de ênfase, muito ligado com a realidade da plantação de igrejas. E o mais importante é que eu participo desse tipo de congresso, porque eu tenho amigos como o Sidney, então é por isso que eu estou aqui. Você, Bibo. Gente, eu sou Rodrigo Bibo, de Joinville, Santa Catarina. Congrego na Igreja Onda Dura, do pastor Lipão. Tenho um podcast de Bíblia e Teologia já há 12 anos, que é o BTcast. Sou autor do livro Deus que Destrói Sonhos. E casado com a Alexandra, pai da Milena e do Kalel. E moro em Joinville. Já falei que eu moro em Joinville? E de lá só saio quando a minha sogra morrer. Você está orando por ela, para Deus recolhê-la? Na casa, né? Não, é porque a minha sogra é uma benção. E é legal, né? Por exemplo, olha onde ele está, no colo do vovô, né? Boa. E como só tem a minha sogra, eu quero que... suporte familiar. Não só o suporte, o suporte familiar também, mas é muito legal. Por exemplo, agora a minha esposa está lá com a minha sogra e os meus filhos estão lá no colo da vovó, entendeu? Então o colo da vovó é importante. Vamos chegar um pouquinho, essa unidade da família é importante. Exato. Né? O colo da vovó é importante. Depois que, quando ela partir, é porque se eu for para longe, tem um cálculo aí, né? É que se eu me mudo de cidade, ela vai vir visitar a gente e morar na minha casa. Uma mala grande, né? Uma mala grande. Então Tem um planejamento estratégico envolvido. envolvido. Não pode morar muito perto para não vir de chinelo, nem Exato, muito longe. nem muito longe para ir de mala. Então, mas isso acontecendo, aí a gente vem, né? Aí, Tá tudo certo. Então, só espero que a sua sogra não assista esse podcast. É super consenso isso lá em casa. Mas vamos lá, uma das características da sociedade plural, ou dos efeitos colaterais de uma sociedade plural, é a polarização. E isso causa um afastamento, uma divisão. Antes de falar da unidade da igreja, eu quero falar da divisão da sociedade. Então eu queria que vocês falassem um pouquinho como é que vocês veem essa história, sociedade plural, polarização, lado A, lado B, esse modelo mental do certo e errado. Fala um pouquinho para a gente, 3 minutos aí para cada um, para a gente acompanhar. Acho que eu vou começar com você, Bibo.
Que legal. Então, eu penso que está aqui eu e o Diego, inclusive, né? A Exato. gente está num grupo onde volta e meia a gente... Só não é conta que- para eles o que a gente fala. Não, é que na verdade não é que a gente discorda, né? Mas a gente até concorda do final, mas até a gente concordar, a gente vai discordando bastante ao longo do caminho. Eu penso que a polarização, ela é inevitável e ela sempre existiu. A polarização sempre existiu, porque onde tem um grupo de sociedade, onde tiver seres humanos reunidos, eles vão discordar. É por isso que eles se reúnem para criar leis, para de alguma forma ter uma certa ordem e a gente não se matar e tal. Então a polarização, ela de alguma forma, ela sempre vai existir, porque somos seres humanos plurais. Somos seres humanos plurais, então consequentemente a gente vai ter pluralidade. É muito louco esse lance de pluralidade, porque eu conheço muita gente inteligente. E é incrível como essas pessoas inteligentes discordam entre elas. Então, por exemplo, eu estou num grupo com gente muito inteligente, o Diego, o próprio Guilherme de Carvalho, que está aqui também, e que são pessoas que são inteligentes e pensam e têm as suas fontes e tal. Mas eu conheço outras pessoas que falam, não, eu não concordo com isso que o Gui fala, por causa disso, daquilo. E aí a gente meio assim, os mortais, né, que assiste Netflix, a gente, mano, o que a gente faz aqui no meio disso aqui tudo, né? E aí o que a gente precisa ter? A gente precisa ter essa consciência de que aceitar esse fato, que a polarização existe. A gente precisa aceitar isso. Existem pensamentos diversos, existem teologias diversas, e até esse lance do certo e errado, né? Nós, como cristãos, não podemos abrir mão do certo e errado, porque a gente acredita na verdade. E para nós a verdade é uma pessoa. Mas nós precisamos ter uma humildade para entender que a própria verdade, que é uma pessoa, que é Jesus Cristo, de alguma forma nos escapa. Porque a gente tem acesso a essa verdade mediado pelo tempo, pela história. E o fato da verdade, que é Jesus Cristo, ser mediado pelo tempo e pela história, deve me trazer uma humildade, porque eu tenho que saber que o meu olhar para a verdade, ele é comprometido pelo mundo que eu vivo, pelo tempo que eu vivo, pelo lugar onde eu nasci. Então tudo isso tem que me trazer uma certa humildade. Espera aí, não. Pode existir um outro jeito de olhar para essa verdade, que talvez seja diferente da verdade que eu estou enxergando. Por isso que a gente precisa ter um senso de unidade e de sobrevivência enquanto espécie, senão a polarização nos mata. Mas ela é inevitável. Legal. Diego. Essencialmente, conceitualmente falando, eu não tenho dificuldades com polarização. Porque se nós olharmos para a polarização, conceitualmente falando, a partir da divergência de ideias, está tudo certo. E isso enriquece. Eu acho que a polarização que a gente tem vivido aí, sim, ela é danosa, seja no seu contexto político ideológico, seja nas suas interferências na igreja, para além dela ou através dela, porque às vezes a gente está pensando que pensar diferente e discordar exclui o outro do debate, que é um pouco aí do que o Bibo está falando. Então, se nós fôssemos maduros o suficiente para divergir, a partir de tensionar as relações, de modo que, partindo do princípio, aí claro que eu estou falando de um recorte, eu estou falando dos irmãos em Cristo. Se a gente for falar de país, os tecidos são outros, a complexidade é maior, a gente pode falar disso também. Mas se eu, Patrícia, Sidney, Bibo, sentarmos para conversar e tivermos posições divergentes sobre questões secundárias, sobre aquilo que não é mutável, sobre aquilo que está fora do ambiente seguro, da fé cristã, da verdade, aquilo que não é relativização, nós podemos divergir e sermos mutuamente enriquecidos. Aliás, é interessantíssimo, até trazendo um pouco para o viés da... Porque todo mundo sabe, a gente está falando disso também, estamos aí, inclusive como país e como igreja fraturada, pelos efeitos de polarização política e ideológica no nosso país, sem julgar o mérito, que lado ou que outro, mas porque às vezes a gente não está entendendo a gênese, inclusive do que era o grupo de Jesus. Porque no grupo de Jesus você tinha um Simão, que era um zelote, que era um camarada da revolta armada, e você tinha ali o sujeito que era o cobrador de impostos. Então, somente na comunidade pacificadora é que é possível divergir e discordar, ainda assim dando manutenção à paz, porque Jesus ele vai dizer lá em Mateus 5 que bem-aventurados são os pacificadores. Então, eu acho que a gente enriquece quando a gente dialoga,
Mas na sociedade onde nós vivemos, e aí agora eu vou extrapolar para a realidade da igreja, não existem mais, e tem pensadores que vão falar disso, a ideia do diálogo, mas são 2 monólogos. E o que acontece? Qual é o princípio da frustração? Eu me frustro com você quando eu não enxergo a minha voz ecoada na sua boca. Então, não é que eu quero, de fato, compreender o que você está dizendo, eu quero saber se você concorda comigo. Aí a gente vive a realidade do bem e do mal. Se eu estou num espectro político, você está no outro, não é porque você pensa diferente, é porque você é do mal. E se você é do mal, você não tem direito ao debate público. E se você não tem direito ao debate público, então a sua voz deve ser rechaçada. Então, conceitualmente, repito, a polarização não é um problema, se ela for objeto de enriquecimento. Agora, devido à fragilidade das relações e da falta de unidade, seja de país, de conceito de pátria e até mesmo, às vezes, de igreja, isso tem gerado danos e fraturas, algumas delas potencialmente irreversíveis. Bom, Patrícia. Bem, o Diego foi perfeito, principalmente pelo que a gente debateu de manhã, né? Falando dessa questão, principalmente quando a gente olha, de manhã eu falei um pouco da psicologia humanista, né? E da comunicação não violenta. O que eu tenho aprendido, e é aquilo que eu falei, eu fui buscar ler mais da maneira como a gente anda se comunicando e ouvindo, que é exatamente o que você falou. Quando eu estou buscando ouvir, eu quero a validação daquilo que eu penso. E se eu não escuto a mesma reverberação, eu já tomo que aquilo é contra mim, né? Então, a gente tem vivido isso, é um grande desafio, né, nos posicionar. A gente estava até conversando um pouco antes, como pais da nova geração, como você também construir uma base e raízes, né? A gente está vivendo numa questão que tudo tem que ter um posicionamento. Você precisa se posicionar sobre algo, porque se você não se posiciona, então está muito realmente a polarização, como você falou, é algo super importante. Desde que usado e canalizado da maneira correta, essa diversidade de olhares, ela é rica, ela é importante. Mas o fato de você não concordar comigo não te coloca numa posição contra mim, né? E aprender a ter essa humildade, eu gosto muito dessa palavra, eu acho que a gente precisa ser humilde, porque quando a gente começa a olhar o mundo através dos olhos do outro, isso permite que a gente cresce. E, como eu falei, para mim, a experiência que eu relatei de manhã foi muito importante, que escutar minha filha, ela com apenas 6 anos, eu ali tentando mostrar um lado para ela positivo, ela estava ali no momento que ela não estava feliz, ela estava sentindo a saudade do pai, e numa segunda semana de viagem, e eu estava ali na missão de acolher o sentimento dela, mas falar assim, olha o positivo, olha quantos milagres Deus nos permitiu até aqui e tal. E ela falou assim, mamãe, você não entende nada, você não sabe o que eu estou sentindo. E aí eu dei um passo atrás no diálogo e falei, realmente eu não sei como você está se sentindo, mas eu imagino. Mas não posso realmente sentir o que você está sentindo. Você me perdoa. E quando eu falei, você me perdoa, ela falou assim, tá vendo? Você não entende nada mesmo. E aí eu falei, Senhor. E ela falou assim, mamãe, eu só quero que você me escute. E esse impacto que ela me deu foi tão importante que, exatamente falando de polarização, às vezes as pessoas não querem que você fale nada. Você não precisa falar nada. Você não precisa falar se está certo, se está correto. Às vezes, a pessoa ela só quer compartilhar com você o que ela está vivendo. Então, indo para esse conceito de unidade e tal, às vezes você tem que ter humildade só para sentar e ouvir. E ficar ali. E aquele dia, para mim, foi transformador. Eu estava a caminho de deixá-la na escola e eu fui para o meu trabalho. E aí, cada pessoa que chegava para falar comigo, eu lembrava do que ela tinha falado. Porque, muitas vezes, né, as pessoas chegam e a gente tem essa missão de falar algo, orientar ou dar uma opinião, resolver. E aí eu falei assim, não, hoje eu vou só ouvir. Então, eu acho que Deus tem trabalhado isso, que, às vezes, nesse mundo tão complexo,
às vezes a gente precisa se posicionar de uma maneira de só ouvir. Eu estou ouvindo vocês e eu vou tendo insights aqui e eu vou distribuindo esses insights, né? Você disse aqui que o discordar hoje virou a faísca para começar uma confusão. Fala um pouquinho sobre esse contexto do discordar, a faísca da confusão com relação à igreja, política. O que aconteceu? Parece que quebrou mais um pouco ainda nos últimos tempos, né? Eu sei que você tem falado bastante sobre isso, depois eu vou para o outro lado aqui. Eu, como sou amigo do Bibo, a cara dele está dizendo, devo ou não devo? Até onde devo? Exatamente. Não, vai com calma. Não, com calma. Não joga mais lenha. É que, graças a Deus, passou um pouco, né? É como o Diego falou, a Isso. gente agora está colhendo os cacos. É porque o que aconteceu no Brasil, pelo menos o que eu vi, a partir do recorte que eu vi, é que se elevou uma ideologia a categorias teológicas e idolátricas. E isso já é uma herança da teologia norte-americana da década de 70, né? Que onde você, para ser cristão, você tinha que ser republicano e pré-milenista histórico. Então, assim, e isso que é uma coisa tão antiga nos Estados Unidos, que ganhou, né, contornos com o Trump em 2016 e veio para o Brasil, onde o Bolsonaro conseguiu, né? Para não ser dissimulado aqui, vou citar nomes para não ficar... Claro. Né? Porque, inclusive, é um fenômeno que está sendo estudado ainda, né? O fenômeno igreja e Bolsonaro, a gente só tem ideias e opiniões, porque está sendo estudado isso ainda, a partir da antropologia, da sociologia, da teoria política, porque isso nunca aconteceu no Brasil. O próprio Iago escreveu um pouco sobre isso. Exato, o Iago escreveu um livro pequeno, agora escreveu um livro maior sobre essa ideia da ideologia, da idolatria da ideologia, esqueci o nome agora. Idolatria do Estado, né? Então, assim, isso é um fenômeno que nunca aconteceu no Brasil, por isso que a gente só tem ideias e opiniões, porque nenhum outro candidato fez o que a equipe do Bolsonaro conseguiu fazer, né? Você tem, né, Lula sendo apoiado por parte da igreja em 2006, você teve o Garotinho, uma certa expressão por conta da Donep, você teve a Marina Silva, não, a Marina Silva nunca teve, brincadeira, né? Você teve, assim, agora não, o Bolsonaro foi um fenômeno que uniu, inclusive, pentecostais e presbiterianos, né? Tipo assim, você tem arminianos e calvinistas juntos e não lá, e é isso. Então, qual foi o grande cisma, né, que eu vi? Que foi elevado a uma categoria teológica. Então, para você ser cristão, você tem que ser da igreja e votar no determinado candidato. E isso onde gerou, né, muitas fraturas, porque a gente tinha vários irmãos que não se identificavam com a postura, com o jeito, com a defesa, e ao mesmo tempo, eu sou um desses, né? Eu nunca gostei do Lula, porque eu nunca acompanhei política. Mas, Bibo, você falou muito sobre política nos últimos anos, é porque ganhou contornos teológicos. Eu mal e mal entendo de teologia, então, mas quando eu comecei a ver que se tinha um contorno teológico, versículos bíblicos sendo citados, profecias, muita coisa em nome de Deus, agora fica no chão, né? Muita coisa em nome de Deus, falei, pô, peraí. Messias. Como? Missiologia. Missiologia, exato, então assim, triunfalismo. Cara, aí eu falei, não, agora eu preciso dar um pouco de opinião sobre isso, né? Porque ganhou contornos teológicos. Então a gente começou a ter isso na igreja. Não, você é crente, você vota dessa forma. Crente não vota de outra forma, crente vota dessa forma. E aí a coisa começou a ficar grave quando foi ocupando os púlpitos, né? Por exemplo, eu e o Diego, né? O Diego tem a opção política dele muito clara, diferente da minha. Eu votei em branco, porque eu não sabia em quem votar. E eu fiz uma opção, enfim, que eu sei que o Diego não concorda, por exemplo. E o Diego tem uma opção. Mas eu tenho certeza que o Diego não levou isso para o púlpito dele. Exato. Né? Não levou. O Não espaço, levou, né? não, de maneira alguma. Então, O espaço sagrado da partilha da palavra, ele não pode ser violado por qualquer ideologia que seja. Eu vou pegar uma parte sua e vou jogar para ele aqui. Eu não, quero continuar nesse assunto com vocês dois. Não, e aí eu vou encerro deixar a parte com a Não parte deixa ele mais do entrar na mundo. tua cabeça, hein, Bibo? Como? Não deixa ele entrar na tua cabeça, hein? Não, e aí eu encerro dizendo isso, porque isso foi um problema. Não é o meu pastor, por exemplo, ele no segundo turno, só faltou botar a foto do Bolsonaro no perfil dele, entendeu? E ele fez campanha para o Bolsonaro no Instagram dele. E, cara, fiquei com um pouco de medo? Fiquei.
Porque, mano, isso não pode ir para o púlpito. Se for para o púlpito, eu vou ter um problema sério. Onde eu vou congregar? Entende? E aí, mas assim, tu olhava no púlpito, tu pode ver as pregações da minha igreja no período das eleições. Irmãos, vote com consciência, vote em quem você acha melhor. Não tem nenhum. E uma frase dele me chamou a atenção. Não existe nenhum homem de Deus disputando as eleições da República aqui no Brasil. Se você acha que tem um homem de Deus concorrendo à presidência, você baixou demais o nível do que é um homem de Deus. Mano, mas na rede social dele, o bicho estava lá, 22, Arminha. Mas aí era próprio consequência da polarização. Exato, também. Um dia a gente terminou o culto aqui orando pelo Brasil. Exato. No telão apareceu a bandeira do Brasil. Naquele dia alguns irmãos foram embora porque eu sou bolsonarista. É porque a bandeira do Brasil foi sequestrada, né? Por um Ao mesmo movimento. tempo que eu trouxe um Deltan para falar de Congresso, que a gente precisava eleger gente para Congresso, gente séria para Congresso e Senado, teve gente que foi embora da igreja porque eu era petista. Então, essa loucura. As Mas só pessoas pra nem encerrar sabem o que é bolsonarismo e petismo, mas esquerda deu e trabalho, direita né? nem faz esquerda e direita nem faz muito sentido no Brasil hoje, né? Isso é uma outra discussão. Mas é isso, o meu problema Vamos foi... voltar para a unidade e quebrar a unidade. Exato, o meu problema foi isso. Levaram uma categoria ideológica para o púlpito como categoria teológica, e isso dividiu a igreja. Entende? Você falou bastante de cacos, e aí eu vou colocar para você, Diego, cacos e quebrou, e quais são os cacos, o que quebrou, na sua opinião, que precisa ser reconstruído? Está indo bem esse negócio aqui, né? Igreja brasileira, você está Na falando? igreja brasileira. Eu vou concordar com o Bibo quando ele fala que, de fato, eu acho que o púlpito ele é inviolável nesse sentido. O púlpito, quando ele se torna ambiente de propaganda política, ele perdeu o seu... O ministro, quando faz do púlpito propaganda política, ele perdeu sua autoridade profética, seja de que lado for. Eu concordo muito com isso. Não é? Nós não estamos ali para dar opiniões, falando agora de pastores. Nós não estamos ali para dar conselhos de vida, e nós não estamos ali para dar consultoria política para ninguém. Nós temos que ser fiel à palavra. E aí o Bibo falou, né? O Diego tem uma posição... outra coisa, exato. outra coisa, né? Eu subscrevo, eu me identifico melhor no espectro político com o lado conservador. E veja que eu estou usando a referência do termo conservadorismo, não bolsonarismo ou lulopetismo ou qualquer... A gente poderia conversar abertamente sobre isso. E gente, vermelha é minha cor preferida, não foi intencional. Eu nem sabia que o papo ia para essa direção. Ele fala por parábolas, viu? São sinais, eu só queria Mas a dizer Patrícia está de verde, está tudo resolvido. então está tudo certo. Eu estou aqui no meio, nós estamos no centro. Mas a verdade é que... que é o que manda mesmo. que é que manda, exato. Que é o bastidor, né? É melhor não ir pelas cores, que eu estou de preto, então. Eu também. É o luto. É o luto, enfim. Vamos falar sério aqui. Por exemplo, lá na nossa comunidade local, porque eu não posso responder pela igreja brasileira, mas não vou fugir da pergunta, não. Na nossa comunidade local, nós não tivemos problemas, não tivemos fraturas, não tivemos membros saindo, não tivemos. Por quê? Porque eu sou pastor de gente progressista e conservadora. Eu sou pastor de gente que foi, no dia da eleição, que lá no horário do nosso último culto noturno, eu subo no púlpito com a notícia de quem ganhou em 2022, fizeram questão de falar, pastor, já viu aí? Eu pronto para pregar, Lula ganhou, hein? Opa, beleza, vamos subir, vamos pregar. Que Deus nos ajude aqui a não ir para qualquer lado. E aí, como prometido anteriormente, feito um pacto com a igreja, falei, gente, dia tal, tem eleições e eu quero já deixar claro, independente de quem ganhar, ao final do culto, oraremos pelo nosso país e pelo presidente, seja ele novo ou seja ele aquele que vai ficar. Então, nossa postura sempre foi essa, foi muito tranquila. Agora, a igreja evangélica brasileira está pau de dar em doido. Pau de dar em doido. Tá um negócio complicado. Creio que arrefeceu um pouco mesmo, mas os cacos, eu não acho, Sidney, que nós temos a real dimensão do que foi gerado. Não dá para ter, né? Não dá, porque é o seguinte, de fato, alguns púlpitos, sejam eles pentecostais e neopentecostais, eu acho que pentecostalismo clássico talvez nem tanto, mas um recorte mais neopentecostal já tem no seu ethos a teologia do domínio. E já estava muito habituada. Muito antes de ter Bolsonaro, já levava vereador no púlpito, prefeito, sempre teve.
E aí, de fato, algumas A gente coisas... tem uma bancada evangélica. Nós temos uma bancada evangélica, isso não é novo. Mas eu vou concordar de novo com o Bibo, embora eu não concorde com tudo que ele disse, mas eu só vou concordar. Eu vou concordar quando ele disse que algumas coisas ganharam contornos teológicos, idolátricos e escatológicos. Ou seja, se o meu candidato ganhar, aí é os dois lados, tá? Talvez com uma ênfase um pouco mais adensada de um lado do que outro, mas se o meu candidato ganhar, o Brasil vai para frente. Se ele perder, acabou o país. Estou indo embora, acabou, vou tirar passaporte. Dos dois lados. Então, embora exista um recorte, acho que mais do neopentecostalismo, eu sou calvinista, sou reformado, há também na igreja histórica algumas alianças que foram feitas de modo escuso. Então, a gente ainda vai ver onde esse negócio vai dar. Eu sei que muita gente saiu da igreja por dizer, olha, se eu voto no candidato A, não sou bem visto na igreja. Mas também sei que outros falaram, só porque eu votei no candidato B e o meu pastor votou no A. Me permita usar generosamente o exemplo do Lipão. O Lipão, eu sei que nunca politizou o púlpito. Mas isso não necessariamente impede com que alguém, às vezes até mal intencionado, diga, meu pastor é bolsonarista, conservador, portanto saí da igreja porque não tenho espaço. Isso é mentira também. Então há um ambiente que foi gerado propício. Que se usou para... Mais um pretexto que se usou para quebrar mais um pretexto, unidade da igreja. Que é o que você falou, levou o Deltan, estou saindo porque é lavajatista, levou sei lá mais quem, estou saindo. Não, o que é isso? Então, tem fraturas, tem cacos... E a gente não tem a dimensão disso. Não, e para encerrar, assim, a gente já vinha de um repuxo, que vem tudo meio junto, que tem o lance da pandemia também, né? Vamos chegar nesse assunto daqui a pouco. Tá bom. Não estou falando da questão de saúde. Tem a pandemia, abre e fecha. A divisão da igreja, isso. né? Eu quero falar da falta de unidade da igreja. Eu quero voltar nisso com vocês dois, mas eu queria ir para a sociedade hipersensível. Quando uma criança de 5 anos fala assim, eu só quero que você me escute, ela é o reflexo de uma sociedade hipersensível. A gente vive hoje, tem um autor, Sociedade Cansada, tem aquele coreano, e tem um norueguês, ele fala da hipersensibilidade. Então, você passou correndo por uma pessoa e não cumprimentou, ela já cria uma história de rejeição, ou o contrário, você falou uma coisa, ela interpretou aquilo. As pessoas estão muito sensíveis e criam as suas novelas. Como é que, Patrícia, você está lidando com essa hipersensibilidade que você já detectou e no ambiente corporativo, na família, porque isso dificulta a unidade da equipe de trabalho, dificulta a unidade da família. Depois eu volto com vocês dois para a igreja e unidade da igreja. Sim. Eu acho que estou vivendo um processo de transformação e eu acho que o que a gente viu no cenário político e religioso é o reflexo do que a gente está vivendo todo dia nas nossas relações, em geral. Né? Não é uma exclusividade do governo, da economia, é o nosso dia a dia. As relações, elas estão mais difíceis. E por que elas estão mais difíceis? Né? Eu vejo muito isso e tenho buscado, eu comentei, a respeito de mudanças na vida, de como eu começo centrando, qual que é o centro? Qual que é o centro da igreja? Qual é o centro da sua casa? Qual é a sua base? E eu acho que, como eu tenho lidado e buscado, é exatamente resgatar. Então, a gente está vivendo a sociedade cansada, a gente está vivendo a sociedade, que é o que eu comentei, a mesa ela sempre foi uma referência da casa, da família, de boas conversas, e que hoje você paga caríssimo num treinamento, que a gente estava comentando, para ouvir o que seu avô te falava, o que seu pai te falava, viver experiências com a sua avó. E aí, quando você vai para uma situação que você precisa de base, de raízes, as pessoas não têm base e não têm raízes. Não tem repertório. Então, ontem a gente estava comentando, eu e meu esposo, a caminho de casa, hoje estava todo mundo, meus pais, a minha sogra, junto com as minhas filhas, e a gente olhou um para o outro e estava falando assim, nossa, como é importante as raízes da nossa casa. Quando a gente está com a casa firmada na rocha, você consegue ter uma maior resiliência, uma visão diferente. E aí, como que as pessoas te olham?
Nossa, você é diferente, você é tranquila. Às vezes eu escuto isso. Porque muitas vezes numa situação que está uau, e que você tem que se posicionar, eu falo assim, calma, respira. É um jargão que já virou uma característica minha. Às vezes as pessoas chegam e eu falo, calma, respira. E quando eu falo calma, respira, é exatamente aonde está a sua base. E isso é muito importante. Então, muito do que a gente vê hoje, refletido na sociedade, seja em qual área for, né? A gente tem, é o que eu falei, é um desafio. E aí, quando ele falou até de morar perto da sogra, eu te entendo, porque a nossa vida é tudo junto e misturado o tempo inteiro, exatamente porque a gente viu a importância. Quando eu cantei lá na frente, eu falei que eu não lembrava, eu lembrei, deu muito pequena, na igreja, com os meus pais e com os meus avós, e aí hoje, quando eu estava ali, veio um filme na minha cabeça, entendendo a importância, que às vezes é difícil, não é fácil. Tem dia que você vai e fala, não, tem horário do culto, vamos e tal, e não, mas eu não quero ir. Não, mas hoje vamos no quê? Não, não vou. E tal. E não é fácil. Quando a gente olha, parece que é fácil. Não é fácil. Existe um investimento muito grande. Só que é importante a gente sempre entender qual é a nossa base, aonde nós estamos firmando as nossas raízes, né? E aí vem essa responsabilidade, que eu tomo isso como responsabilidade, que eu acho que o que a gente viu, né? As pessoas elas estão buscando fora a questão da plenitude, da satisfação, ou mesmo essa questão do direcionamento. O meu pastor falou. Você está buscando numa pessoa. Respostas prontas, né? Respostas prontas, exatamente. Você está colocando a responsabilidade. Não, eu estou indo, mas o Sidney falou. Não, espera lá. É muito bom. É mais fácil, né? É mais fácil. Alguém que terceirizar, né? A gente terceiriza responsabilidades. Isso aí. Isso que a Patrícia falou da família, né? Como esse lugar importante, né? E aqui eu amplio um pouquinho a discussão para além da ideologia política, porque vocês devem ter acompanhado também muitas famílias que se quebraram durante as eleições. De não aguento mais almoço de domingo, porque a gente está lá almoçando, cai no assunto da política, e a gente não consegue nem chegar na sobremesa, porque fica um clima horrível, a gente vai embora, o meu marido já não quer mais ir na casa do meu pai. A gente viu muitas histórias assim nesse sentido. Mas tem também o conflito teológico, que também pode romper com a unidade da igreja, romper com famílias, e a gente perde esse lugar seguro que é a nossa casa, que é a nossa família. Eu estou num grupo, por exemplo, onde volta e meia o pessoal reclamou, não dá para... Meu pai é maluco, meu pai está com umas teologia pirada, eu não tenho mais sossego dentro de casa, porque meu pai agora quer que eu faça o voto de não sei do que eu faça a campanha não sei da onde, tal. Então, a gente precisa, urgentemente, como humanidade... E aqui é um discurso bem clichê mesmo, assim, quase Velozes e Furiosos, assim, Dominique Toretto, família, entendeu? No sentido de realmente colocar as relações e o amor acima de doutrinas e convicções. E quando eu digo isso, tenho sempre os abobados. Nada a ver, a doutrina é importante, a verdade é a qualquer custo. Cara, eu não estou dizendo para negar a doutrina, não estou dizendo nem para abrir mão da tua ideologia. Posso dar um pause em você, que eu quero ouvir sobre isso. Eu tenho TDAH. Eu quero ouvir sobre... Isso para mim é o remédio. Mas antes do remédio, vamos para o Diego, pensando na igreja. A falta antes de do remédio, vamos piorar. Vamos piorar. Sidney, meu Deus. Eu quero. É que eu estou mudando de assunto. Eu saí da política, fui para a sociedade e quero trazer para a igreja. Porque aqui tem pastores também, tem líderes de igreja. E um dos problemas do avanço do evangelho, o avanço da missão, é a falta de unidade. Sim. E uma dos remédios que a gente precisa tomar para a evangelização do mundo. O púlpito é muito legal, é o lugar onde a gente prega, mas eu prego a palavra, mas eu não me uno com o meu irmão. Porque ele é de outra denominação. Perdão, então, Cid, eu prego a palavra, mas eu não o quê? Eu prego a palavra no púlpito, domingo, fui lá, preguei a palavra, mas eu desci do púlpito, na segunda-feira eu não me uno com o meu irmão, okay. Porque a denominação dele, porque ele não é tão reformado, ele não usa barba, ele não tem camisa arrumadinha, ele não usa óculos reformado, então eu não falo com ele na segunda-feira, porque a minha igreja é melhor do que a dele, porque ele é pentecostal, porque ele é neopentecostal, e a divisão na igreja está atrapalhando a missão, eu quero trazer para esse lado, né?
Fala um pouco disso aí, depois a gente volta para cá, porque eu acho que você tem um monte de resposta. Eu concordo plenamente. Tem um monte de ideias, a resposta é muito forte. Eu concordo plenamente. Eu creio que eu fui, até um pouco da minha trajetória, e aí eu vou para uma expressão de Jesus clássica, mas eu acho que eu fui agraciado, Sidney, de verdade, talvez pelo fato de não fazer parte de um movimento no Brasil tão solidificado, histórico, com repertório cultural, com pedigree. Eu sou de todo mundo e todo mundo me quer bem, entendeu? Então eu sento com a turma toda. É claro, eu não sento, eu tenho alguns crivos. Eu não vou me assentar, por mais óbvio que isso seja, com quem ultrapassa limites da ética. Eu não me alio com gente mau caráter. Agora, divergências doutrinárias, teológicas, eclesiológicas, litúrgicas, culturais. Então, assim, Deus tem me permitido sentar em muitas mesas, né? Então, essa ideia de eu estou lá estou aqui com os batistas, eu estou ali com os presbiterianos, e está tudo certo. E eu acho que essa é a beleza da Igreja de Jesus, essa multiforme graça de Deus. Quando a gente começa a apreciar a unidade em meio à diversidade, eu acho que a gente começa a entender o ethos e o espírito do Novo Testamento. E aí não tem como não lembrar de Jesus na sua oração sacerdotal de João 17, porque pensa ali, tá? Eu vou fazer uma licença poética, por favor. Pensa Jesus na figura de um homem moribundo, alguém que está no leito de morte. E ele reúne a família ao redor do leito, ele manda chamar no hospital. E ele tem uma última mensagem e um último desejo. A gente não pode perder a perspectiva de que algumas das últimas palavras de Jesus, oração agonizante, elas dizem respeito às seguintes palavras: Pai, a minha oração é esta, que eles sejam um como nós somos um. Isso é de uma profundidade imensurável. O reverendo Timothy Keller vai dizer o seguinte, que a oração, a unidade, ela custa tão caro, e ela é tão humanamente impossível, porque se ela fosse fácil, não teria levado o próprio Cristo a orar em favor dela. Então, aquilo que fez com que Cristo agonizasse em oração, deve ser não criado, que é o outro erro também, às vezes, da nossa cabeça. Ninguém está aqui para criar unidade. O que o texto no Novo Testamento vai dizer é que nós temos que dar manutenção à unidade estabelecida pelo Espírito, pelo vínculo da paz. O negócio é a gente não atrapalhar, porque a unidade não é criada pela igreja, a unidade é criada pelo Espírito. E aí a igreja dá manutenção à unidade quando vive pelo poder do Espírito. Como é que a gente pode... Eu sei que ela não é criada, é pelo Espírito, mas como que a gente pode cooperar, manter, trabalhar, quebrar essas barreiras? Eu estou tentando ir para a prática agora, até por causa do nosso tempo. Temos 13 minutos. Certamente demanda intencionalidade, né? Esse é o outro aspecto. Isso, para quebrar aquela história assim, tem uma igreja de outra denominação, ela cresceu, a minha igreja não está crescendo, então eu não sento mais com aqueles irmãos. E eu começo a desconstruir aqueles irmãos. Como que a gente pode trabalhar pela unidade, uma vez que a unidade é desejo de Deus, é fruto do Espírito, é movimento do Espírito, e é uma questão sine qua non para o avanço do Evangelho no mundo. Nisso saberão que vocês são meus discípulos, né? Quando vocês se amarem. Eu penso que eu volto para a minha fala do início, a humildade. Eu reconhecer que tem pessoas que pensam doutrinariamente diferente de mim. Uns vão batizar crianças, outros vão batizar adultos. E eu tenho a minha convicção, eu acho que o batismo correto é esse aqui. Mas se o outro irmão e aquela tradição batiza de outra forma, e tem um lastro histórico, né, para aquilo ali, para aquilo que ele acredita, cara, ok, eu acho que você está errado teologicamente, mas a gente concorda naquilo que é essencial, naquilo que é um mínimo comum de um credo: Jesus Cristo é o Senhor, a Bíblia é a palavra de Deus. Então, existe um mínimo comum que a gente concorda, entre outras questões que mais nos unem do que nos separam. Então, ter essa humildade, estudar a história da igreja é fundamental para qualquer pastor, para qualquer pastora, líder. Vamos pegar o tema da pastora. Tu percebe que uma pessoa ela é deficiente e que não sabe nada de unidade da igreja, quando a gente comenta a palavra pastor e ela já torce o beiço. Entende? Nada a ver, nem tem pastora na Bíblia. Eu cito muito esse... Quando eu faço um vídeo, eu procuro ser o mais inclusivo possível.
inclusivo. Eu não vou falar todos, nunca, mas assim, eu procuro falar irmãos, irmãs, eu procuro ser inclusivo, porque eu tenho uma filha, eu vejo como é legal ter a Mulher Maravilha e não só o Super-Homem, entende? Então, eu procuro o máximo que a língua portuguesa me permite, sem ser patético, eu tento fazer. E eu falo, né, eu tenho um canal no YouTube, eu tenho um podcast, e 45% da minha audiência é feminino, cresceu muito nos últimos 5 anos. E é muito bom que mulheres se interessem por teologia, porque teologia é muito dominada por homem, e mulher também tem que estudar a palavra de Deus. E eu vivo num mundo, concordando ou não, em que existem pastoras. E você pode ter a sua convicção teológica de que não existe pastora na Bíblia, e para você ordenar a mulher ao pastorado é ruim. Mas conheça a teologia da ordenação feminina. Não é feminismo na igreja. Entende? Tem muita gente. Então, assim, quando eu vejo aquele teólogo chato de internet, e muitas vezes até gente careca e diretor de seminário, né, mas que não tem muito o que fazer e está lá na internet. Não tem pastora na Bíblia, ponto final. Isso é indiscutível. Cara, percebe a pequenez desse argumento? Não tem pastora na Bíblia, isso é indiscutível. Cara, isso é de uma pequenez, é de uma pobreza espiritual e intelectual muito grande, porque você está dizendo que de uma falta de respeito, de encerrar as portas, e assim, né? é como e de um orgulho muito grande também, orgulho, falta de humildade, porque no fundo se resume a orgulho e falta de humildade, porque assim, é como se defender a ordenação feminina fosse coisa de umas irmãs que ficam mostrando o peito aí, desfilando na rua, entendeu? Como se fosse coisa de um feminismo dentro da igreja. Pô, gente, você tem Craig Keener, um dos maiores exegetas vivos do nosso tempo. Você tem Gordon Fee, teólogo pentecostal, pastor assembleiano, entendeu? Você tem Nijai Gupta, você tem, assim, grandes homens e, consequentemente, mulheres defendendo teologicamente, exegeticamente. Então, seja humilde e admita que há uma discussão. Você pode continuar não concordando e tudo bem, entende? Só que a gente precisa o quê? Estudar a história da igreja, porque quando eu estudo a história da igreja, eu percebo que a minha teologia, ela é só mais uma expressão da verdade. E que o meu irmão batista, ele tem a sua teologia do batismo, e que ela seja verdadeira, e que ela promova o encontro com Cristo nas águas do batismo. Você imagina, Bibo, a gente não vai entrar nesse assunto porque não dá tempo. Imagina a gente só levantar a lebre aqui da tradição oriental da igreja. É outra igreja. É outra igreja, é outra igreja. Então, assim, isso nem dá para a gente entrar aqui mesmo, né? Porque falta até conhecimento, porque a gente é tão ocidental que... Então, sabe, essa humildade... Isso é humildade... interessante, né? Porque você chega lá no Oriente, a unidade da igreja no Oriente, num contexto... A gente acabou de ver isso lá, Israel, Dubai, Jordânia, num contexto que o cristão é perseguido... Ou você é um, ou você está morto. Eles não vão brigar por causa do batismo, é tudo irmão, irmão. É perseguido, ou a gente se une, porque se a gente perder tempo com questões secundárias, morre. Se une, né? Não estou falando nem Exato. nem da E aí que está, denominação. gente, e ninguém está dizendo agora para pasteurizar tudo, vamos abrir mão, não, agora é o seguinte, vamos batizar então, vamos o seguinte, não é para batizar criança, nem adulto, a gente batiza com uns 8 anos, então vamos aqui, não é para abrir mão das suas convicções doutrinárias, tu pode continuar achando que mulher não pode ser pastora, mas seja humilde, e você vive num país onde tem milhares de mulheres que são pastoras, e existem muitas igrejas que não ordenam mulheres, mas todo mundo sabe que quem prega e quem sustenta a espiritualidade da igreja é a mulher, e muitas vezes é a esposa do pastor. As Donas Marias e entendeu? as mulheres então, do assim, ciclo de oração. Armando Coque. É humildade, Não é? entendeu? É isso. São as mulheres. E quando eu ter essa humildade... Tira as mulheres da conferência Target, ela vai lá embaixo. Ó. Não, mas é que tá, assim, não é só isso também, esse papel da irmã do círculo de oração, que, não, é mulher que é a liderança da igreja mesmo, Claro. entendeu? É a liderança, só que a nossa congregação não ordena mulheres e tal, então... Acho que é reduzir, você falou a palavra de reduzir, é reduzir muito a questão, o gênero e tal. Vamos para cá um pouquinho, para a Queria parte. só falar uma Eu tenho uma conexão. uma pergunta para você aqui. Eu queria só comentar, vocês percebem como o ego e a necessidade da gente diminuir Deus e colocar dentro de uma caixa ou outra, assim como o rótulo, quando eu escuto isso, eu fico imaginando, né?
o Deus, que aí, quando você falou de estudar, né? Eu tenho dedicado, eu falei, eu acordo bastante cedo, e eu comecei a fazer um estudo da palavra eu e Deus. Não é ninguém me falando, é eu e Ele. E eu dedico muito tempo em ficar em silêncio e escutar a voz. E aí, Deus é tremendo. Me arrepia só de falar como Deus é tremendo e como Ele conhece a gente. Só que nós somos humanos. Então, qual é a nossa necessidade? A gente tenta colocar as coisas em caixas para ficar mais fácil para a gente entender. E se você está numa caixa diferente da minha e o meu ego fala mais alto, a gente não se entende. É porque toda teologia e todo templo, ele quer privatizar Deus. Esse é o lance. Se você para pensar no templo de Israel, a gente fala muito do templo de Salomão. O templo de Salomão. Aquilo ali é uma privatização de Deus de um lado da história de Israel, porque existiam outros templos em Israel, e está lá perdido no texto bíblico que a gente não percebe muito. Mas o templo é uma ideia de privatizar Deus, e a gente precisa cuidar com isso, de privatizar Deus na nossa igreja, na nossa teologia. Mas, ao mesmo tempo, e eu vou falar sobre isso amanhã, então já para dizer que não é indireta para a tua fala agora, mas, ao mesmo tempo, eu também não posso abrir mão da comunidade, porque se fica só eu e Deus e o meu silêncio, eu vou criar um Deus à minha imagem e semelhança. Sim. Então, eu preciso da comunidade também, eu preciso da comunidade para saber se esse Deus que eu estou tendo no secreto é, de fato, o Deus da Bíblia que gerou a comunidade. E eu vou falar sobre isso amanhã de manhã. Vou estar aqui. Legal. Diego, como é que a gente pode contribuir para a unidade da igreja? Encontrando, porque Deus, para redimir o mundo, Ele encarna. E aí tem coisas que a gente está achando que a gente vai resolver à distância e não vai. Então tá aqui, eu acho que é um bom testemunho da nossa amizade, inclusive. Eu e o Bibo, a gente se gosta muito, se provoca muito. A gente tem um grupo para provocação e para meme. Vou orar por Um vocês. grupo onde só eu apanho, diga-se de passagem. Vou orar por vocês, um grupo para provocação. Não é isso. É não porque isso. tem os extrema-direita e eu perdido lá no meio. Aí, é só aí, ó, isso. tá vendo? As rotulações. Você acabou de falar porque de é amor. um presbiteriano e o outro pentecostal. E os nem dois- presbiteriano, Eu não e sou nem presbiteriano Eu sou presmetor batista quadrão Luther Costal. É isso aí. Mas você sabe que eu estou brincando aqui com o Bibo, porque se a gente for categorizar e sistematizar o nosso pensamento... a gente grava podcast junto, ele me convida. Eu acho que depois das eleições ele parou de convidar, mas eu só queria deixar no ar. Mas A agenda não fechou. mas que coincidência. isso? Mas 2038. fato é de que se a gente sistematizar nosso pensamento, é isso mesmo. No credo está tudo certo, a gente concorda com um monte de coisa, e tem algumas questões, e eu falo com toda tranquilidade. Por exemplo, até para falar dessa generosidade mútua que só acontece nas relações. Eu subscrevo a ideia de que, por exemplo, a minha igreja ela não faz ordenação feminina. E aí nossa, que misógino. Aí eu peço que você me respeite nas minhas convicções e, com o tempo, eu responderia o porquê. E está tudo certo. Está tudo certo porque alguém que vai subscrever a ideia da ordenação feminina, se a gente sentar, um vai ouvir, o outro vai falar e vice-versa. Fala, rapaz, interessante esse ponto aí, eu preciso pensar mais sobre isso. E aí volta a ideia da humildade. Só que isso só acontece, Sidney, quando tem corporeidade. A internet ela trouxe esse conceito de bolhas sociais. Então, quando você está numa bolha, você tem um reforço positivo. Os algoritmos trabalham em favor de gerar para você um mundo on demand. E aí o que acontece? É por isso que o Twitter dá pau. Porque o Twitter não tem bolha social. O algoritmo do Twitter ele funciona para dar um choque de bolhas. Porque dependendo de onde você está, você fala, não, mas o mundo inteiro pensa como eu. Logo, quando minha bolha estoura, eu falo, quem é esse tonto que não concorda com o que eu concordo e com o que o mundo entrou em consenso? E aí essa coisa fica complexa. Agora, tem muitas coisas que nós não teríamos coragem... Eu não, porque eu não brigo, o Bibo não briga, internet, nada disso, mas alguns de nós não teríamos coragem de falar algumas coisas que falamos através de uma tecla se tivéssemos assentado a uma mesa, olho no olho, vivendo as relações. 2 minutos, hein? Não, Eu tenho a cara, parte. deixa o pessoal lá, tá legal aqui. Não, tu manda aqui, ó. pô, tu é o dono da parada. Pois é, mas deixa- tem Não, uma... Não, é que eu vou dar um exemplo prático e eu vou citar nomes porque ele falou isso num vídeo dele. Cuidado, hein?
Não, isso é público. Não, Pode jamais. fazer cair o podcast. Eu não vou dar esposa. Mas, por exemplo, assim, ó, eu escrevi um livro chamado Deus que Destrói Sonhos, que é um livro anti-teologia coach. Ele tá merchan. Mas fazendo eu... merchan. Que eu endossei, inclusive. E tá lá, tem o meu nominho endosso pequenininho ali, ó. Tá o endosso É um dele. mais merchandising que o outro. aqui. Não, inclusive sem. Não, mas não ganhei um centavo, só ele. Aí o que acontece? O meu livro, só que eu sou amigo de Dave Leonardo, alguém que é uma encarnação da teologia coach, né? Um dos caras, um dos Vai YouTubers. fazer cair o podcast. Mas, hein? não, Tô mas brincando. enfim, mas o que acontece assim, eu discordo do Dave e só que a gente senta e conversa. E é legal que eu já fiz ele ler 2 livros do Tim Keller, olha aí. Entendeu? Mano, olha só que legal. Mas o que acontece? A esperança. Aí tem um outro cara que é conhecido na internet, que é Iago Martins, que, né, é um cara mais bélico e tal, e que já tretou muito com o Dave Leonardo na internet. Acontece que eu e o Dave fomos na Globo. A gente deu uma entrevista para o Bial, online e tal, a gente estava lá no Conversa com o Bial, eu e o Dave Leonardo, falando sobre os evangélicos e tal lá na Globo. O Iago fez um react dessa nossa ida lá na Globo. E o Iago, claro, né, aproveitou e o Iago falou uma frase muito interessante lá. Deixando claro que vocês são amigos também. Sim, eu sou você amigo e o dos Iago. dois, eu sou amigo do Iago e do Dave, né? E do Diego também. Aí o que acontece? Aí, Até do Diego. até Você do percebeu, Diego, né? Até do Diego. Aí o que acontece? O Iago falou uma frase muito interessante. Ele falou assim, ó, olha, todo mundo sabe que eu tenho as minhas discordâncias com o Dave e tal, mas o Bibo é amigo do Dave. E talvez se eu fosse amigo do Dave, eu não falaria as coisas que eu falo dele na internet. E provavelmente não falaria. Por quê? Porque daí você tem acesso à pessoa. Você tem uma predisposição a ser mais generoso, porque você sabe que o cara não é, com perdão, eu não quero ser vulgar na expressão, você sabe que o cara não é um canalha. Não é um bananão, igual o Caio lá. Um Perdão da bananão. expressão, já posso falar isso, 11 horas da noite, é um bananão. É um bananão, exato. Então, é isso aí. Se a gente É a encontra... proximidade, é a mesa, entendeu? Você não precisa, você discorda muito da pessoa, mas, cara, a gente está aqui, eu vejo que se você não é um mau caráter, eu continuo achando que você é mal orientado. Tu já chegou a essa conclusão já? Que eu não sou mau caráter? Com certeza. Graças a não tenho Deus. dúvida. E daí Mas também, aí eu acho que vem o ponto da gente permitir quebrar essa barreira. Quando a gente fala da empatia e da compaixão, são 7 segundos para a gente julgar alguém. Exatamente 7 segundos. Pode, 7 deixa eu segundos. aproveitar você e para a gente fazer um fechamento aqui. Você como membro de uma igreja, ela não é teóloga, não é pastora, como membro de uma igreja, que conselho você daria para pastores, teólogos, pastoras, sobre a unidade da igreja? Eu gosto muito dessa visão, eu acho que é um desafio, né, manter a igreja atuante. Então, eu acho que o que me trouxe a IBM, eu tenho a oportunidade, eu não vou entrar no mérito de uma denominação ou outra, mas eu nasci num lar cristão, então eu ia domingo à noite no culto, eu ia na tarde de esperança, eu ia na vigília, eu graças a Deus, tive uma boa base de oração, mas eu vejo a importância da igreja se manter atual. Não tem como a igreja parar no tempo. A igreja ela precisa interagir, né? Principalmente vendo as novas gerações vindo, e eu me lembro muito bem quando eu entrei e vi aqui a conversa da preocupação. Será que as minhas filhas vão vir na igreja? Será que os meus netos virão na igreja? Então, eu vejo essa importância de, primeiro, a gente precisa estar evoluindo junto, ter essa atração, ter toda essa oportunidade que a gente está tendo, né? Aqui, um podcast. Todo mundo fala de tudo em podcast, por que não ter essa conversa? Então, acho que é importante se manter atual, mas nunca esquecer das raízes. É muito importante as raízes. A gente só consegue crescer tendo raízes profundas. Então, meu conselho, você olha para o alto, você mantém a visão, mas jamais negligencie as suas raízes. Essa é... Bacana. Tem uma frase, eu não sei de quem é, que eu já ouvi dizendo que é A, B, C, D, cada hora um fala que é do Rupert Meldini. Unidade no essencial, respeito nas diferenças e amor em todas as coisas. É do Rupert. Comenta essa frase para terminar, depois comente a mesma frase para a gente terminar. Unidade no essencial, respeito nas diferenças e amor em todas as coisas.
Eu penso que uma coisa que não sei quem falou aqui, mas é esse lance de nós termos acima a nossa missão, sabe? Uma igreja missional que sabe que está em missão, e se a gente está em missão, a gente não tem muito tempo para ficar discutindo o tamanho da bacia, a cor da toalha, a gente está procurando o pé para lavar, sabe? Então, acho que a igreja tinha que estar um pouco mais, não que ela deva abrir mão da doutrina de novo, para deixar bem claro, mas a igreja precisa estar, assim, respeitar, cara, a pluralidade, tem igreja que vai pensar diferente, mas está em missão. O evangelho está ali, porque o evangelho é um critério importante, né? O que está sendo pregado ali é o evangelho, Jesus Cristo é o Senhor, a salvação é pela graça, pelos méritos de Cristo. Mano, então beleza, tem o evangelho ali, discordo de metodologia, discordo de parede preta, discordo de talvez disso, daquilo, mas o evangelho está sendo pregado naquela particularidade, e é isso, talvez ali tem um pouco mais de Simão, Zelote, talvez ali tem um pouquinho mais de Mateus, talvez ali tem um pouquinho mais de Pedro, né? Então assim, é isso, mas Cristo está sendo pregado, Cristo está sendo glorificado, porque se eu olho para a igreja do Novo Testamento, eu vejo pluralidade. A própria igreja de Corinto não é uma igreja de Corinto, entende? Claro que Paulo, ele fala do partidarismo que há na igreja, ele condena isso, mas ele sabe que aquilo também é inevitável, né? Então, por isso que a gente tem que ter Cristo crucificado no meio daquilo tudo, sabe? Então, se a gente se propor a pregar Cristo e esse crucificado, e ser humilde, entende? E realmente amar, porque quando eu amo, eu me submeto, eu pego a máxima bíblica de considerar o outro superior a mim, independente da posição política dele, entende? Aí a gente avança como igreja, a gente avança em missão, e a gente não fica discutindo, sabe? Por exemplo, e aqui encerro, nossa, eu acho tão inútil quando a internet fica discutindo a decisão do concílio presbiteriano. Cara, eu não sou presbiteriano, entende? E aí está todo mundo dando pitaco na decisão do concílio presbiteriano. Cara, boa sorte para eles, entende? Eu sou da onda dura, eu vou me preocupar mais teologicamente agora com a minha igreja e com as decisões dela, porque é o que me influencia diretamente. Agora, é por isso, e aqui eu vou dizer uma frase polêmica, sabe? Mas criticar o Ed René é tão 2020, sabe? Eu não sou da igreja dele, sabe? O que ele fala ou deixa de falar, sinceramente, eu não estou muito aí. Aí, pessoal, tu viu o que o Ed falou semana passada? Eu falei, não, cara, e nem vou ver, porque eu não congrego na igreja dele. Eu sei, gente, aqui eu estou sendo bem radical, eu sei que ele é uma pessoa pública, e pessoas públicas podem ter críticas públicas. Eu não sou... É que, sabe, eu estou tão Mas focado... quanto menos se fala, menos, menos se sabe erra, assim, ó, né? quem acompanha o meu podcast sabe, raramente a gente entra em polêmica, a gente às vezes espera a polêmica baixar para a gente dar uma opinião sobre... Porque, mano, isso não ajuda, é um Isso é uma monólogo. outra pressão, né? Quem disse que você tem que ter opinião sobre tudo? Exatamente. Ou Então, dar assim, opinião sobre então, tudo, né? porque eu acho muito 2020 criticar o Ed, ou criticar, porque tu viu o que o fulano falou. Sabe, assim, cara, eu não vi, não vou ver, posso comentar num grupo ou outro e tal, mas, sabe, é todo mundo agora querendo... Mano, sabe, o Bibotalk, ele é focado em ser propositivo. Mano, a gente crê numa forma de fazer teologia, de pensar teologia, vamos focar nisso. Entende? Pessoas grandes, elas discutem ideias, não pessoas, né? Exato. Enfim, eu acho que a gente precisa estar um pouquinho mais focado na missão e entender também essa pluralidade e talvez, sabe, e aqui não é que eu estou sendo egoísta, mas, cara, se preocupar um pouquinho mais com o nosso quintal. E aqui eu encerro dizendo, e eu vou falar sobre isso amanhã também, pastores, líderes, né? Pastoras, enfim, é a partir da igreja de vocês que os seus membros têm que pensar teologia. Não a partir do vídeo do Nicodemos, ou do podcast do Bibotalk, ou da pregação do Tiago Matos, ou do Diego Bittencourt, entendeu? É a partir da igreja local que ele precisa aprender a pensar teologia. E para a gente pensar mais sobre isso amanhã às 11 horas. Bacana. Vocês sabem que a gente está falando de unidade, então, sendo bastante breve aqui, a unidade, ela demanda a nossa obediência, isso a gente já abordou. A unidade, ela é desejável, a unidade, ela é necessária, é tudo isso. Mas se nós pensarmos, tá? E aqui eu solto uma bomba e acabo o podcast. Mas se nós pensarmos que talvez, e apenas talvez, nós estamos caminhando a passos largos na sociedade ocidental para uma hostilidade cada vez mais crescente à fé cristã, se essa tese está certa, e eu vou afirmar que está, é interessante que há 40 anos o meu vizinho católico era o meu inimigo, porque era o meu antagônico à fé. A verdade é que se essa hostilidade aumentar cada vez mais,
nós vamos entender que a unidade não é apenas boa, desejável, demanda obediência, mas ela é crucial para a existência da igreja. Não é existência nesse sentido que a igreja vai acabar, porque ela não vai, Jesus disse que não vai. Mas a existência mínima saudável de uma voz profética, de um ambiente de comunidade, de vivência, onde nós vamos olhar, Sidney, e vamos falar, cara, a coisa está tão relativizada, a coisa está tão complicada, que essas questões que antes para nós, num momento de bonança, nos levavam a elucubrações teológicas, sabe o quê? Isso é tão secundário. Esse meu irmão batista, esse meu irmão presbiteriano, o católico, a gente pensa muito mais parecido do que toda essa realidade em uma construção social que vai arrochar na sociedade ocidental em hostilidade à fé cristã. Então, se nós não vivermos a unidade por bem, é verdade que nós perceberemos, e eu espero que não percebamos tarde demais, que a unidade será a questão crucial do nosso livre exercício de fé, inclusive, do nosso direito religioso, Também da nossa liberdade em seguir a fé. É isso aí. Dá tempo da gente, a gente poderia ficar falando sobre isso muito tempo, mas excelentes insights na unidade da igreja, e que todos nós possamos trabalhar unidos em Cristo, unidos uns com os outros, como corpo, para a expansão do Evangelho e para o cumprimento da nossa tarefa. Deus abençoe todo mundo, obrigado por estarem aqui, obrigado por ter participado com a gente também.